bases pseudo-religiosas que a gente vive, diz que é o nascimento do nosso Salvador, né? Isso. Todavia, entretanto, a gente sabe que isso é só uma conversa, assim, que, tipo... Sabe, é como, tipo, assim, ele me bate, mas ele me ama, assim, porque não tem nada a ver, tipo... É basicamente consumo e consumo e consumo e consumo. E tem uma parada do tipo, assim, ó... Vamos reunir a família que a gente se odeia, se despreza, eu detesto meu tio, sei lá, meu primo é um babaca, mas nós estamos lá... Se abraçando. É, porque a avó quer. Que a nossa avó quer. Basicamente isso. É um saco. A outra coisa é a questão também do tipo... Oh, vamos, o melhor de todos nós no Natal. Por que tem que ser só no Natal que a gente tem que ser o melhor de todos nós? E esse é o ponto onde eu estou divagando esses dias, assim. Isso eu digo assim, eu vou dizer assim que é com o planeta, não é uma pessoa específica, assim. Eu estou cansado de pessoas que seguem essa filosofia do tipo assim, este é o meu jeito, eu sou assim. É sério, cara, o mundo, ele... E quando eu digo mundo, assim, talvez alguns povos, eu acho, algumas pessoas já pararam de pensar dessa maneira neandertal, assim, coitado dos neandertal, nem estão aqui para poder se defender, mas, velho, primitiva mesmo, de achar que o seu senso de comodidade tem que ditar o convívio de outras pessoas. O que é que eu tô querendo dizer? O mundo tá assim, o mundo tá uma merda, todo mundo sabe que tá uma merda, mas todo mundo quer o melhor dele. Todo mundo quer ser aquela pessoa que tira a foto fazendo o quatro, levantando a mão aqui, tirando a foto na frente do penhasco, dizendo, olha, eu sou a pessoa zen e posso viajar para tal lugar no final de semana e mostrar como eu estou com o corpo perfeito e tudo mais. Tipo assim, é tudo maravilhoso. Mas beleza, ao mesmo tempo, aquela pessoa que faz aquilo dali, ela faz por uma razão mercadológica, olha como tal, me culto, bababá. Isso é a base do capitalismo. É, mas aí eu vou com outro parâmetro. Até aí tudo bem, eu acho que tem uma questão de troca de consumo, se eu quiser isso eu consumo. Mas tem um outro ponto, é quando eu consumo aquilo que eu não quero e não tenho mais opção. Porque é o seguinte, vamos lá. Digamos que nós estamos num determinado local e você está com fome, eu estou com fome. E aí a pessoa que está fazendo a comida está demorando. Não sei por quê. Pode ser porque ele está com dor de barriga. Pode ser porque acabou o gás. Pode ser por N momentos. Mas você vai se levantar lá e vai começar a gritar e fazer o barraquinho que você tem que fazer porque você tem que comer. Entendeu? Sendo que você tem que comer. Ok, que remete a lá ao nosso primeiro podcast sobre se eu tenho o direito de matar uma pessoa se eu estou com fome. Sim, exatamente. Entendeu? Que é engraçado que quando eu divaguei sobre isso, parecia uma coisa absurda, mas cada dia que passa, a sensação que eu tenho é que é exatamente aquilo ali que a gente vive. Obrigado. E aí, vamos pegar você. E aí, o que acontece? Quando você questiona alguém por alguma atitude dela mesquinha, imprudente, preguiçosa, ela te dá a seguinte resposta: eu sou assim, esse é meu jeito. Entendeu? Ah, eu sou barraqueiro mesmo. E isso é levado a um nível, tipo assim, global. Por exemplo, por que eu tenho que aturar uma pessoa dentro do ônibus vendendo coisas, gritando como se aquilo dali fosse, tipo assim, eu sou fulano de tal, eu estou aqui porque eu preciso manter minha família. Eu falei, tudo bem, cara, mas faz calado. Desculpa que tá incomodando o silêncio de vocês. Cara, não peça desculpa, não faça o barulho. Porque eu vou dar um exemplo muito simples hoje. Hoje chegou uma moça e eu dei 12 reais pra ela. Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha no meu bolso e eu dei pra ela só por uma razão. Ela me deu um papel dizendo assim, me ajude. Sabe, velho? É porque é sério. Você não é só de manhã. Qualquer momento você nunca pega um ônibus e você está dizendo assim, olha que legal, estou disposto a escutar uma pessoa gritando no meu pé do ouvido. Sabe? Não, aquela pessoa, eu entendo que ninguém está ali porque quer. É impossível o cara passar, gritar no ônibus,
É óbvio que a pessoa tem N situações melhores do que essa. Mas o que é cansativo é porque não importa. Há uma demanda de pessoas que fazem aquilo ali porque elas só sabem ser insuportáveis. E isso acontece com todo mundo. Eu não estou dizendo assim, eu não sou o ser superior. Obviamente, eu também faço as minhas cagadas em relação a isso. Mas eu divago sobre isso, entendeu? O que eu percebo é isso, assim. Tá todo mundo o tempo inteiro fazendo merda. E é onde eu vou tentar chegar ao meu ponto. Eu quero o melhor da vida. Eu quero o melhor da vida. Eu quero tudo que a vida possa me dar. E eu tenho certeza que todo mundo quer isso. Mas eu não estou disposto a dar o melhor de mim para a vida. E ninguém também está. Então, onde é que eu vou achar esse bem-estar no final das contas, se não tem mais ninguém oferecendo nada de bom? Todo mundo só está querendo receber o que é de bom. Entendeu? E é esse ponto onde chega, tipo, e aí? Pra onde é que vai, entendeu? A única opção que eu vejo aparentemente é basicamente, é porque eu tô querendo dizer assim, ó, não é mais possível assim, ó, eu não posso ter sem tirar, eu não posso ser sem fingir, sabe? Não tem mais pra onde, não tem mais matéria-prima pra poder criar algo de bom. A sensação que eu tenho é essa, sabe? Aonde eu vou achar isso? Na religião? Eu não sinto isso. Onde é que eu vou achar isso? É nos meus convívios sociais? Eu também não sinto isso. As pessoas só querem like, sabe? As pessoas só querem prestígio, enfim, exaltação. E aí? Como é que vai ficar isso tudo? A questão, a principal questão que você está levantando aí é uma coisa já que existe na nossa própria cultura, que é baseado no mercado, certo? Já é uma coisa mercadológica, isso, econômica e mercadológica, que aí vem para questão também do Natal, que é influenciado por isso. Quando você tem uma pessoa que está... Quando você tem uma pessoa que está... Pode pegar também, ele está dizendo. Eu sei, eu entendi. Eu entendi. Quando você tem uma pessoa... Eu vejo isso todo dia. Quando você tem uma pessoa que entra no ônibus, começa a incomodar ali, e ele diz, desculpa incomodar, não queria estar incomodando, ele quer incomodar. Porque é assim que ele vai conseguir... É o modus operandi dele, né? Incomodar. Exatamente. É assim que ele consegue o dinheiro dele. Sensível, cara. Pois é o lado máximo dele falando agora. Esse ponto que o Léo tá tocando é exatamente a parte ruim de tudo. É porque assim, você se incomoda, mas as coisas são o que são. E aí, o que eu posso fazer? Tudo é uma forma daquela pessoa, da pessoa X conseguir o que quer, certo? Tudo é uma forma da pessoa X conseguir o que quer. Quando você encontra uma pessoa pedindo dinheiro na rua, ele vai apelar para algum sentimento. Seja pena, seja medo, seja incômodo, ele vai apelar para algum sentimento. É uma forma dele conseguir. Quando você pega uma pessoa que a comida está demorando demais e essa pessoa faz um barraco porque a comida está demorando Mas não demais. pediu nada não, o reator dele tá Eu vou querer um Nemesis também, viu? Você pega uma pessoa dessas, as coisas têm que ser do meu jeito, eu quero as coisas desse jeito, eu quero assim. Cara, é uma pessoa que cresceu daquela forma. Não vou entrar em detalhes de psicologia, porque eu não sei exatamente o que é que pode encadear para a pessoa ficar dessa forma, mas é basicamente a forma como essa pessoa sabe se comunicar e a moeda de troca dela. Pois é, o problema é que essa moeda de troca, e assim, não tem mais troca, sabe? Ela só tá tirando, sim. Mas na cabeça dela... Tá entendendo? No meu caso, ela quer o meu dinheiro e ainda tira o meu sossego. Sim, sim. E o que eu vou comprar dela, eu não quero, entendeu? Mas aí é que acontece a mesma coisa. Como eu tava dizendo, é por isso que eu comparo com o capitalismo, é por isso que eu comparo com o mercado. Porque nós somos empurrados produtos que não precisamos e às vezes nem queremos.
voltando um pouco pro Natal, que é essa época de compras, né, tentam disfarçar como uma época de família, mas na verdade é uma época de compras e mercado. Você está sendo empurrado diversas coisas. A gente teve agora há pouco tempo a Black Friday. Que as pessoas... dia desse, cara, já tem que comprar de novo. Pois é, que as pessoas se matavam por uma TV, por alguma coisa. E tanto a Black Friday quanto... Que tá mais barato agora, inclusive. Pois é, tanto a Black Friday quanto o Natal, você entra você, pessoa comum, entra em uma loja e vê lá um produto com 50% de desconto. Vamos dizer que realmente esteja com 50% de desconto. Seu inconsciente vai começar a cogitar em comprar aquele produto. Vamos dizer que é sei lá, um descascador de laranjas. Tá lá um descascador de laranjas que você não tem a mínima ideia de quando vai usar ou se vai usar, mas tá barato. Você não é um consumidor diário de laranjas. Exato, você não é um consumidor diário de laranjas, mas você começa a cogitar em comprar. Alguém vai comprar aquele produto, nesse impulso mesmo. É a mesma coisa. O cara não tá o cara não tá se incomodando se ele vai incomodar você ou aquela outra pessoa. Ele tá se importando em vender o que ele quer no ônibus. Ele tá querendo conseguir aquilo. Ele sabe que alguma pessoa dentro daquele ônibus vai comprar. Seja uma, seja duas pessoas, e 30 outras pessoas não vão comprar e vão achar ruim. Não importa, ele conseguiu o objetivo dele. É a mesma coisa na loja quando coloca os descontos. Tá lá com aquele produto empacado durante meses, talvez um ano, na prateleira, quer vender, coloca a 50% do preço. Eles sabem que vai vender para alguém. Se a pessoa vai precisar, se vai usar... Ele tá pouco se lixando pra isso, né? Tá pouco se lixando. Pois é, pronto. Você foi exatamente na raiz da coisa. E isso, o que me incomoda mais, é que me incomoda. Não é só que me incomoda, é que tá insuportável conviver. É que não se importar tem feito com que todo mundo transpusesse essa questão mercadológica para as relações dela, sabe? Tipo, quando o pessoal fala sobre relações tóxicas, eu falo na verdade de relações mercadológicas, assim. É impossível hoje você conviver com uma pessoa. Tipo assim, eu até consegui criar minhas bolhas, isso até é o que me deixa são em certos níveis, assim. Quando, por exemplo, eu converso ali com o pessoal da minha editora, os escritores, cara, tem tipo... Eu às vezes fico pensando, cara, é um mundo de ilusão hoje em dia, o que deveria ser verdade. Aquelas pessoas se respeitando, aquelas pessoas admirando o trabalho do outro, não esperando nada demais, só querem fazer aquilo dali, sabe? Às vezes só querem estar com você, só querem partilhar aquele momento com você. São coisas tão simples que eu acho que são tão ricas. Quando você sai dessas bolhas assim, e você encara o dia a dia, você só percebe que é o contrário disso, assim. Tem pessoas, sabe? Tem pessoas que têm raiva porque você não dá like na foto delas. Sim. Eu nunca vi Mas elas não dessas dão pessoas. foto. Mas elas não dão foto no like de ninguém. Ou então elas dão foto pra poder receber like. Dão like pra receber like, o que também é uma coisa altamente bizarra, assim, sabe? E é difícil você conseguir levar a sério aquela pessoa que não percebe o quanto ela na verdade não oferece de nada de bom pro teu dia, assim, sabe? Tipo, deixa eu ver, em geral, assim, eu tenho que lidar muito com pessoas hoje em dia, mais do que até do que eu dava antigamente, porque hoje eu tenho que trabalhar diretamente com atendimento com cliente e tudo mais. Tem uma coisa que é muito interessante, assim, é que, em geral, a minha empresa, ela tem as pessoas têm uma visão muito positiva dela. Isso é uma empresa muito bacana, só que existem dois tipos. Olá, boa noite. Só que existem exatamente dois tipos bem distintos de pessoas. Aquelas que chegam lá dizendo assim, nossa, que legal, e tem aquelas assim, vamos aproveitar disso aqui, me dá bem, sabe? E assim, uma nunca compensa a outra. Infelizmente, assim, tipo, uma pessoa ruim sempre faz com que o seu dia seja uma merda, sabe? Aquela pessoa que, tipo,
fica... Vou dar um exemplo bem claro. Uma pessoa chega e te manda, você tem fotos lá do seu material. Você tem várias sacolas. Aí a pessoa vê e vê que eu quero essa sacolinha pequena, tem várias sacolas para comparação. É uma foto, é uma composição, tem uma caixa, tem tudo para você saber a dimensão de quanto isso aconteceu, certo? Dessa sacolinha. Quando essa sacolinha menor, aí eu falei, olha, 60 centavos a partir da quantidade X. Quero 60. Ok. Fizemos 60 sacolas, essa sacolinha de 60 centavos, deu 36 reais. Quero de pinga, coisa assim, mais, não faz diferença. A gente faz com todo carinho, com cuidado, tal. A pessoa chega lá. Não, e antes disso, já pra mim, resguardar de tudo. Essa pequena mesmo que você quer, então, as dimensões dela são 10 centímetros de altura, 10 de largura por 5 de profundidade. Tá ok. A pessoa chega lá e faz a seguinte coisa. Olha como ela é pequena. Aí você se ah não, eu achava que era muito maior. Eu falei, muito maior quanto? Não, porque pela foto parece ser muito maior. Cara, como é que pode ser se existe uma grande, uma média, uma pequena e ela? Entendeu? Uhum. Aí a pessoa... E o pior não foi isso, cara. É que você Tu passa deu as as dimensões. Cara, e Não é tem isso. desculpa. Esse é o ponto. Primeiro assim, não é só a má fé. A má fé ela vem junto com a incapacidade da pessoa pensar que isso não pode ser o que ela está pensando e a preguiça. Sabe? Você junta essas três coisas e você diz o que é o ser humano contemporâneo. É o preguiçoso, de má fé, que não se preocupa, que é o que diz assim, tanto faz, eu vou fazer aqui e esse é meu jeito e vai ter alguém que vai querer. E se não quiser, eu vou incomodar. Entendeu? E esses caras conseguem ser presidente sendo assim, velho. Tipo, esse que é o problema, sabe? É um negócio tão endêmico que você vê dentro de casa, você vê no enfermeiro que te atende no hospital, você vê no motorista do ônibus. Eu tenho um colega de trabalho assim. Pois é, cara, é o tempo inteiro. E assim, não é só um. Infelizmente, não é mais só um. Essas pessoas não são mais a exceção. Elas são a regra e principalmente em determinados momentos eu sinto que eu estou sendo pressionado a ser assim também, entendeu? E isso é altamente... assim, me envenena, sabe? Tipo, eu me sinto tão mal em relação a esse tipo de coisa, porque quando você, por exemplo, um exemplo, claro, às vezes eu atendo um cliente, eu tô tão pé da vida, eu digo assim, ó, o valor é esse aqui, e se quiser é isso, entendeu? Quando eu falo isso, eu já tô, tipo assim, ignorando completamente a minha verdade, assim, eu não sou desse jeito, mas essas pessoas, elas vão transformando isso, porque eu não sinto mais que eu consigo receber algo de bom, e eu também já não tenho mais, eu não consigo mais dar o melhor do Fábio pro mundo, sabe? Porque o mundo também, eu não tenho mais sentido isso. E é osso, porque tipo assim, eu escuto muitas pessoas dizer assim, eu sou otimista. Mentira! Otimismo é só uma palavra que as pessoas usam, sabe? Em geral, todo mundo já sabe que as coisas vão dar merda, porque você sabe que você não pode contar com os outros, porque você sabe que no final das contas o outro, mesmo que ele te ajude aqui, ele tem os problemas dele. É tão complexa a questão, e é só por uma questão, assim, todo mundo, na definição de tudo, toda pessoa chata, insuportável que eu conheço hoje, diz assim, esse é meu jeito, eu sou assim. Sabe, todo mundo, por quê? É porque a pessoa não para mais para pensar e como ela pode não estar sendo boa para as pessoas, assim, sabe? É muito chato, muito chato. Ser bom é difícil, Fábio. Isso é bem difícil. Mas porque o ser bom é você... o sentimento que está em falta no mundo hoje é empatia. Tem pois é, gente eu que nem não sabe entendo, nem eu o que nem é. entendo. Eu também não entendo. Porque assim, eu vejo 90% das pessoas falarem isso e eu vejo 90% das pessoas que falam isso não fazendo. Não sei, não O que sou eu acho empática. engraçado o Natal é uma festa cristã e esses são princípios cristãos e normalmente essas pessoas são cristãs, algumas católicas. Ao mesmo tempo, a algumas bondade não é um evangélicas. princípio cristão, né? Isso que é estranho. A bondade, você não precisa ser cristão para ser bondoso. Não precisa. Mas, ao mesmo tempo, a cristandade diz que toda bondade vem da cristandade. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo bondade na cristandade nenhuma.
Verdade. Pois é, isso é que é engraçado. As pessoas estão ali, teoricamente, nessa época, celebrando um evento cristão, E em assim, teoria, e assim, eu não digo estão assim, agindo de nenhuma acordo. mesmo, sabe? Não, eu não vejo bondade na cristandade. Entendo? Se cristandade, não falo a figura daquele que deveria, que fundamentou isso, né? Eu digo na figura da cristandade, daquele que diz que acredita em Cristo. Porque Das assim, ó, pessoas que seguem a... que não seguem, mas que dizem seguir. Porque assim, ó, as pessoas que são boas hoje e que fazem alguma coisa dentro dessas comunidades e que geralmente são os exemplos, elas são extremamente manipuladas, usadas, Sim. humilhadas, enganadas e no final das contas elas são boas porque elas são boas, elas não são boas porque elas são cristãs, entendeu? Tipo assim, ela seria boa se ela tivesse um terreiro de macumba, se ela tivesse, sei lá, se ela fosse uma satanista, ela ainda seria uma pessoa boa. É isso que é complexo no sentido de que assim, essa bondade, ela tá, que as pessoas dizem, ela tá sempre mascarada por um conceito mercadológico, ou seja, eu sou bom porque eu sou bombeiro e os bombeiros são muito bons porque eles salvam vidas. Eu sou bom porque eu sou um policial, eu sou um herói, eu luto contra. Eu sou bom porque eu sou um professor e o professor que é o exemplo que vai salvar. Mentira, velho, eu conheci um monte de professor que eram assim, uns merdas assim. Sim, Porra, sim, tiveram sim. professores muito bons na minha vida. Mas teve professor, velho, que me traumatizou pra caralho e traumatizou um monte de gente, entendeu? Porque são pessoas, sabe? Mas a gente corporativiza tudo, inclusive a bondade, o que não deveria ser, entendeu? Verdade. O cara, é sério, o cara acredita que ele é uma pessoa de bem porque ele é policial. Ele botou a farda e ele pensa, eu sou um herói. Ou não exatamente ele, mas outras pessoas acabam fazendo esse label, né? Por exemplo, padres. Você pega padres e as pessoas veem ele é um padre, ele é uma pessoa boa, é uma pessoa ótima. Automaticamente ele é um santo, quase. Exato, automaticamente ele é um santo. E aí nós temos aí inúmeras histórias de padres que fizeram atrocidades. E impressionante como eles não perdem o status. Cara, Perdem o status. assim, vocês não eu nunca vi vocês no Facebook, assim, a Amanda até já usou bastante, mas ontem e hoje o meu Facebook foi em torno desse assunto, por causa lá porque tem um pároco aqui de Fortaleza, né, que passando por cima completamente da própria instituição que ele segue, ou seja, o Papa lá tá cagando, né, pra se os caras do Porta dos Fundos fizeram lá uma paródia e tudo mais, mas o pároco de Fortaleza decidiu processar, né? Porque ele é que na verdade detém o poder da opinião de Cristo. Eu falei assim, cara, isso é tão merda, esse negócio da apropriação da imagem de um cara que foi extremamente o maior homem que já existiu, a maior figura que já existiu. De que se ele é o todo-poderoso, ele faz o que quiser e todos acreditam e essa pessoa tá dizendo que ele faz isso, porque ele prega todo dia lá dizendo que ele faz isso. Velho, se ele achar ruim, solta um raio na cabeça dos caras. Sim. Sabe? Explode a casa deles, Deus resolve. Deus resolve. Aí o cara, eu vou processar, que mentira. Cara, a mesma instituição, velho, que eu sei, que eu conheci, eu fui assediado por padre. Eu passei bom tempo da minha vida indo pra igreja, entendeu? E eu fui assediado por um pároco de lá. E eu sei que esse mesmo pároco que não fez nada comigo, abusou sexualmente de alguns outros que estavam lá, entendeu? E tá reclamando do filho. Enfim. E aí, um rapaz que é muito gente boa, que eu conheço, que virou padre, foi defender. Olha, mas você tem que entender que, caramba, velho, é o tempo inteiro relativizando. É o tempo inteiro. Eu não posso mais, assim, da minha opinião, não é que eu não posso, eu não tenho mais a obrigação de achar que, ou com 33 anos, de ser inocente, de que as pessoas realmente, em algum momento, vão tomar um simancol e dizer assim, ó, porra, velho, eu sou realmente idiota. E o que é estranho, porque o tempo inteiro eu tô dentro do ônibus, eu tô no banheiro cagando, eu tô lavando a minha mão, eu tô comendo, eu fico pensando, porra, velho, eu tô sendo idiota em vários aspectos. Por que ninguém faz isso? Não é possível que você não olhe e, tipo assim, você é tão perfeito que as pessoas não cheguem pra você e digam assim, ó, olha, Kilda, eu acho que você não foi legal em determinada situação e tal. Não, tu vira pro cara e pensa assim, eu sou assim mesmo.
Sabe? É esse tipo de coisa. Quando tu faz isso, cara, tu não tá oferecendo mais nada, entendeu? Tu é um ser tão desinteressante a ponto de dizer assim... As pessoas são muito ruins em receber feedback. Tanto em dar quanto em receber. É uma coisa que não existe no mundo, feedback. E pra mim, e aí eu chegar no ponto, e pra mim a culpa é do Natal. É sério, eu vou dizer, Do Natal. Do Natal especificamente. Em algum momento, a nossa sociedade disse assim: eu vou mentir para aqueles que eu construir que serão o futuro dessa coisa estranha chamada humanidade. Eu não sei, eu nunca entendi por que um cara precisa mentir pro filho para gerar valores. Por que eu tenho que dizer que uma porra de um coelho faz um ovo de chocolate para dizer que aquilo ali é uma coisa que representa amor e tal? Por que eu tenho que mentir para dizer que uma porra de um velho que nem existe entra na tua casa para deixar um presente que um pai sofreu para poder comprar para um filho, velho? Por que eu não digo, meu filho, seu pai suou o ano inteiro para lhe dar isso aqui? Isso é meu presente para você. E o pior não é isso, é que você vai dar o presente, o menino quer uma bicicleta, mas você só pode dar um baralho pro menino, entendeu? Por que em algum momento as pessoas decidiram que era melhor mentir do que não dizer assim pro cara assim, ó, meu filho, eu sou seu pai, eu só tenho isso. Posso levar isso aqui? Pode sim. Eu só tenho isso, seu pai trabalha de sol a sol, sua mãe também, o que a gente pode lidar aqui é esse boneco. E o que é estranho assim, é porque eu fui educado das duas maneiras. Meus pais tentaram em algum momento tentar me enganar em relação a isso, até o momento que eles viram que eu era criança e comecei a xingar o Papai Noel no meio de uma loja, e eles viram assim, não, esse menino é doido, eu não vou fazer isso. Então eles diziam assim, ó, meu filho, assim, eu tô lhe dando isso aqui, tal, e aí eu ficava feliz. Porque eu ficava revoltado com o fato de que eu queria um boneco do Cavaleiro do Zodíaco e eu recebia, sei lá, um brinquedo de um carrinho. De ficção. Segundo a mitologia, teoricamente ele poderia te dar qualquer coisa, né? Por que ele vai me dar o que eu não quero? O pior não é isso, por que ele não dá pra todo mundo? Por que o menino rico continua ganhando prêmio de rico, presente de rico, e o pobre, quando ganha, é o de pobre? Se não deveria ser o contrário, entendeu? Então assim, não é possível que as pessoas olhem pra isso. Não, é possível, mas... Fora que tem aquela questão, eu te interrompi antes que tu mude de sentido, fora que o menino rico está sempre ganhando aquilo que quer, tem meninos que não vão ganhar nada, tem meninos que vão ganhar aquilo que não quer, e tem aquela história de que para você receber um presente, você tem que ser um menino bom durante o ano inteiro. Então o que é que isso acarreta? Que aquela pessoa que não recebeu, aquele garoto que não recebeu nada, não foi bom? Não, exatamente. Por quê? Porque o bom cria o estigma do homem de bem. Sim. Que na verdade são as pessoas de bem, são as pessoas de classe alta. Sim. Sabe? Já começa a criar aí. E o que entra nesse ponto também, cara, é sério. Eu passo o dia inteiro tendo que lidar com pessoas da high society e tudo mais. E essas pessoas, elas estão sempre o tempo inteiro falando de um mundo bom, um mundo melhor. Ah, eu estou fazendo aqui com vocês porque vocês são tão incríveis, porque vocês são não sei o que mais lá e tal. Essas pessoas, elas têm o direito de sonhar com um mundo melhor. O cara que tá o dia inteiro, velho, trabalhando lá, botando, não tem mais, nunca teve. Mas quando o cara tem, ele é extremamente destruído por determinadas questões, sabe? Pô, o rico, por exemplo, não tem que passar por um cara ficar gritando no teu ouvido, contando as mazelas dele e tudo mais, tal. E eu que tenho que ser o cara que tem que ter pena, tá entendendo? Eu já não tenho dinheiro, mas eu ainda tenho que ter pena do que também não tem. Sendo que os que estão tudo cagando pra quem tá dentro do ônibus, quem tá dirigindo o ônibus, sabe? É uma coisa tão bizarra, mas começa com essa mentira. Porque as pessoas querem a mentira, as pessoas querem sempre a mentira. Sim. É impressionante, tipo assim, ó, ok, eu tenho que trabalhar. Aí o cara pensa assim, não, eu tenho que parecer que eu tô trabalhando. Mas eu vou ficar sentado aqui, quando o chefe chegar eu vou trabalhar. Mas até lá eu não vou trabalhar não. Aí o cara que dá o gás, o cara diz, mas tu tá sendo é besta. E quantas vezes eu não escutei isso? Tu tá sendo é besta. Tu não devia estar fazendo isso aí não. Pô, velho, aí porque tu tá trabalhando muito, eu fico assim, mas se eu trabalhasse muito, você trabalhasse muito, ninguém trabalhava muito. Uma das coisas que... Pois é a questão, novamente, da teoria de mercado. A teoria do valor de Marx, né? Que
O valor do produto é basicamente o tempo necessário para fazer aquele produto. Mas o valor não é preço, são duas coisas diferentes. E aí a teoria basicamente é aquele que produz, o trabalhador, ele não tem os meios necessários para produzir o produto. Então ele trabalha para alguém que possui aqueles meios de produção. Daí ele aluga o tempo dele para aquela pessoa. E isso, e daí o produto gera valor, e o objetivo do dono da fábrica é fazer com que é pagar menos do que o valor do produto. É para isso que operar. gera a mais-valia. É É isso, isso que gera o exatamente. lucro dele. Né? E aí você pega isso, leva para a cultura dessas pessoas de bem, dessas pessoas de classe alta, que tentam dizer para os outros que o trabalho duro é que compensa. E aí você começa a tentar manipular a cabeça das pessoas que não têm dinheiro e pensar, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que trabalhar mais duro, eu tenho que me esforçar mais, que não é verdade. Você tem que conseguir uma forma de valorizar o seu tempo de trabalho e trabalhar menos. Porque aquelas pessoas que têm muito dinheiro, elas não trabalham que nem uma pessoa que não tem dinheiro. As que tem muito dinheiro não trabalham, quem trabalha é o dinheiro delas. Exatamente. Quem tem muito dinheiro não- Chega num ponto em que o tempo de trabalho delas é zero. Tem uma frase da neta do Walt Disney que ela diz o seguinte: transformar $100 em $130 exige muito trabalho. Transformar $100 milhões em $130 milhões é inevitável. Entendeu? O dinheiro se transforma em dinheiro. O dinheiro, ele é um ser inanimado que se reproduz. E aí você tem, por exemplo, uma pessoa de classe baixa que trabalha a uma distância de, sei lá, 2 horas de trânsito da casa dele. E essa pessoa trabalha 8 horas por dia, sendo 2 horas para chegar no trabalho, mais 8 horas, mais 2 horas para voltar, aí já foram 12 horas das 24 horas dele. E isso eu estou colocando por cima, porque muitas vezes a pessoa trabalha mais do que 8 horas e às vezes são mais de 2 horas de trânsito que as pessoas chegam a enfrentar. E aí essa pessoa recebe um salário mínimo e não tem condições de se manter, não tem condições de subir. E não tem condições de estudar, não tem condições de se profissionalizar, não tem condições de conseguir botar para frente algum projeto, não tem nem capacidade de pensar em um projeto, porque ele não vai ter tempo, ele vai estar normalmente sempre cansado. Sim. E chega o final de semana e uma das poucas saídas que a maioria das pessoas tem é ir beber e esquecer. E ficar em um estado de torpor durante o final de semana para na segunda-feira já voltar ao trabalho novamente. Esse é um ponto importante. Todo mundo que vai para São Paulo tem essa sensação. O Criolo ele explicou perfeitamente na música dele, que diz assim: não existe amor em SP, é verdade. O paulista é exatamente essa pessoa. Exatamente. São Paulo é, na verdade, acho que poucas coisas representam mais essa pessoa do que o estado pleno de estar em São Paulo, né? As pessoas são extremamente superficiais nas suas relações e elas precisam beber muito para poder superar essas camadas. Uma hora dessa, numa quinta, numa sexta-feira, durante nas sextas-feiras, você passa pelos bairros assim mais arrumadinhos de São Paulo, meu irmão, é muito bar cheio de gente, lotado lá, e a galera bebendo, com tal, se abraçando, ficando, se beijando e tudo mais. No outro dia, sabe nem quem foi a outra pessoa, vai passar por uma rua, finge que nem existiu, né? As relações são exatamente, tem um termo que você está usando, líquido, eu nem entendo o que significa isso pra mim, mas enfim. Eu também detesto repetir coisas que as pessoas começam a falar sem eu saber, eu vejo que todo mundo faz isso, sabe? Não sei o que é relação líquida, sei lá, enfim. Aí, esse tipo de coisa que quando eu vou pra São Paulo eu me sinto muito mal. O que é engraçado, porque eu construí amizades muito legais em São Paulo, sabe?
de pessoas que eu tive a oportunidade de conversar com elas, mas talvez pelo fato de, inclusive eu noto que elas têm um tipo de relacionamento comigo à distância de uma maneira muito mais profunda do que elas têm com as pessoas lá, porque elas sabem que no final das contas aquelas pessoas não estão dispostas de fato a prestar atenção nelas, sabe? Elas só querem consumir um pedaço ali, o que foi interessante, depois ali, ó, vai pro lado, se for líquido é isso, então é mesmo isso. No meu caso não, às vezes a pessoa tá lá, acontece, a pessoa tá deprimida, tendo crise de pânico, 3 horas da manhã, ela vai lá no Instagram assim, Fábio, tá aí? Eu começo a falar com ela. E a pessoa que lá, a melhor amiga dessa pessoa que mora no mesmo apartamento não responde ela. Porque tá cansada, porque vai trabalhar amanhã e tal, sabe? E aí a minha pergunta, o que é que muda então na época de Natal em relação a isso? Porra, velho. Peguei exatamente na hora que... Não, cara, sério, mentalmente, quando a pessoa me manda Feliz Natal, eu penso, vai se fuder. É sério, eu tô cansado, velho. É sério. Muda o modo que você olha pras coisas. Virou o fato... E a gente tá fazendo isso com todas as coisas que realmente merecem atenção no mundo. Tem o dia da ecologia, tem o dia da árvore, tem o outubro rosa. Então você só vai se preocupar com câncer de mama em outubro. Aí tem o novembro azul. Você só vai se preocupar com a existência do câncer de próstata em novembro. Até lá ele não vai existir não. Mas em novembro a gente se preocupa com isso. Setembro amarelo. As pessoas só olham para a visibilidade, só oferecem ajuda a quem está precisando. Visibilidade do suicídio se for em setembro. É que as pessoas lembram que existe depressão, que existe suicídio, quando na verdade a taxa de suicídio é... Pois é. Eu esqueci qual é o número exato, mas a taxa de suicídio tá num negócio assim louco. Pois é, quem não se matou tá matando. É, exato. De um jeito ou de outro. Quem não se matou tá matando. Até então eu tava indo só para essas questões, digamos assim, mais no campo das ideias. Agora eu vou contar pra vocês uma história muito louca que aconteceu comigo ontem, anteontem. Estava eu, serelepemente, indo para o trabalho de ônibus. E nos ônibus, Fortaleza, para quem não pega ônibus, tem uma cadeirazinha que ela é dobrável. Que teoricamente é que seria, ela dobra quando você vai colocar a cadeira do cadeirante ali. Se não tiver, você pode puxar e senta. Ela é amarela porque ela representa, que significa que ela é para uma pessoa que está necessitada, tal. Que eu tenho direito, que agora tem lá o símbolozinho do autismo, tal. E eu nunca sento. Obviamente porque eu não preciso. Me sinto até constrangido, porque se um dia eu for sentar, as pessoas vão dizer assim, se levante. Porque obviamente não vai parecer que eu tenho algum problema para poder estar lá. Beleza. Estamos lá, eu, o ônibus cheio, e um cara senta nessa cadeira. Ok. Porém, ela ainda continua o termo preferencial. Né? No Rio Grande do Sul, que é um lugar que tem muitos defeitos, inclusive de as pessoas serem racistas, tem uma grande qualidade. É que nessas cadeiras as pessoas nem sentam. Lá o pessoal nem senta. Pelo menos no interior onde eu morava, que era Caxias do Sul. O pessoal tem muitos defeitos, mas, obviamente, sabe, fica lá vazio. Pra ficar disponível pra quando a pessoa realmente precisar. Tem que levantar. Mas enfim, beleza. Aqui os cearenses provavelmente têm problemas de joelho mais do que o pessoal de lá, uma coisa assim do tipo. Ok. O cara sentou. E aí tem esses mini terminais que foram criados aí, né? O VLT e tudo mais. E aí chega e faz uma coisa que eu acho que não tem necessidade, que não deveria nunca acontecer. A fiscal diz assim, pessoal, por favor, alguém dê a cadeira para essa senhorinha que está entrando. E aí ela perguntou a primeira vez e não, ninguém. Aí eu olhei pra frente, vi que realmente tinham vários velhinhos ocupando cadeiras que eram preferenciais. Porém tinha essa lá que nosso queridíssimo amigo, provavelmente da minha idade que eu, estava sentado. Aí eu cutuco o colega e ele finge que, opa, não é comigo. Aí eu cutuco mais forte. Quando eu cutuco mais forte, uma moça que estava sentada na cadeira que não era preferencial, deu a cadeira para a senhora. E aí ele vira pra mim e disse assim, tá vendo? Deram a cadeira pra ela. Aí eu
fiquei tipo, por um segundo. O jeito que ele falou parecia que ele tava certo, eu fiquei, será que eu tô errado, né? Aí você para pra pensar, não, cara. Aí eu cutuquei e aí eu fui incisivo. Do jeito que eu não gosto de ser, mas que eu acabo sendo quando um homem muito escroto faz escrotice. Eu disse assim, cara, acho que você não entendeu. Essa porcaria dessa cadeira aqui é preferencial para essas pessoas. Essa moça, que é uma mulher, deu a cadeira quando era obrigação, era sua. Você era que era pra ter dado a cadeira. Aí virou pra mim e disse assim, ó, e aí, acabou o sermão? Aí eu disse, não, eu vou passar a viagem todinha falando aqui. Aí ele, pode falar. E eu vou lhe dizer mais uma coisa, a próxima pessoa que subir aqui e precisar dessa cadeira, você vai dar. Aí ele disse assim pra mim, tu vai me tirar daqui? A única coisa que eu pensei assim, cara, que às vezes meu sócio tá comigo e dessa vez não tava ninguém. Eu pensei, cara, esse cara não tem a menor ideia da pessoa que ele tá falando isso. De todo mundo que me conhece minimamente sabe que eu sou a única pessoa que você pode ter 100% de certeza que eu não vou ter problema nenhum em arrancar ele lá. Eu adoro isso, velho. É tipo assim, eu só pensei comigo, cara, hoje eu vou ser preso. Basicamente é isso, porque eu já olhei a cabeça dele, tinha um ferro na frente, eu vou dizer assim, eu vou tacar ali. E eu sei que depois que eu tacar primeiro eu vou ficar muito louco, eu não vou mais ver mais nada, eu vou tacar até esmagar a cabeça dele. Eu falei, tudo bem, aceitei meu destino. Eu já tava imaginando, eu vou fazer uma tatuagem na prisão, uma coisa assim do tipo. Pra aprender a roubar banco. Uma lágrimazinha aqui, né, no olho, pra dizer que matou. Certeza, aprender a roubar banco, por aí vai. Beleza. Sobe então um senhor, né? Aí eu pensei o seguinte, não, calma Momentos aí. de tensão. Eu não vou logo matar o cara, não. Vai que o cara não quer sentar, às vezes tem os homens que não quer sentar. Aí eu cutuco no velhinho e disse assim, o senhor quer sentar? Aí ele não tá nem perto da cadeira não. Aí o velho disse assim, quero sim, meu filho. Aí eu virei assim pra ele assim, dá a cadeira. Esse homem levantou com uma rapidez que eu acho que só o Senhor Jesus Cristo pensou por ele e por mim. Porque não foi só por ele não. Mas não acabou essa história, pessoal. É onde vai chegar o ápice da coisa. Ainda não é o ápice. Meu Deus. Este homem vira pra mim sorrindo e disse assim, parabéns, cidadão. Você fez a coisa certa. Eu estava errado. Se existissem mais pessoas que nem você no mundo, esse mundo era um lugar melhor. Este homem me deu uma diarreia mental quando ele falou isso. Cara, ele me desmontou de um jeito que é sério. Eu não me senti mais no meu corpo. Era Jesus. Eu estava. Jesus não aparece. Não. Jesus aparece, Cara, como anônimos para testar a bondade das pessoas. Eu estava tão propenso a matar o cara. Sério, eu peguei minha mão, eu tenho um barrazinho de ferro do lado. Eu tava apertando com tanta força que quando minha mão tava com a marca da marca da borracha que tinha lá, sei lá, o nome do negócio que fez, tava todinho aqui na palma da minha mão, segurando com raiva. Aí eu fiquei olhando pra ele e eu não tinha mais o que falar. Aí ele começou a querer ser meu amiguinho dentro do ônibus. Não é isso mesmo, mas olha, é porque eu trabalho de domingo a domingo. Eu falei assim, eu também. Eu fiquei achando motivo pra quebrar ele de todo jeito. Aí, e eu sendo grosseiro com ele, e ele sendo um amorzinho depois disso. Não, cara, é porque eu tô muito cansado. Aí eu falei assim, cansado todos nós estamos. Agora essa cadeira ela tá aí por um motivo. É que essas pessoas já trabalharam de domingo a domingo. Elas já cansaram, você é novo. Aí, não, eu sei, eu peço desculpas, você tem toda a razão. Aí eu falei, miserável. Miserável. E o pior de tudo, mas é o que me deixou mais confuso no final, quando eu desci, eu falei assim, será se possível que ninguém em nenhum momento na vida desse cara falou que ele tava errado fazendo isso daí? Não falaram. Provavelmente não. Deixa eu te contar uma história. Contar o que aconteceu comigo ontem. Esses dias estou ficando na casa do Elton, porque agora a gente trabalha em um aqui, 2 quarteirões é o meu trabalho. Então a gente vai juntos e precisa entrar no mesmo horário, então a gente vai junto. E eu sou acostumada a pegar o ônibus começando rota na frente da minha casa. Então o cara abre a viagem, bom dia moça, abre a viagem pra mim. Sim. Então eu passo e eu olho assim pro ônibus inteiramente vazio e eu digo, onde eu vou sentar hoje? Esse é o costume que eu tenho na minha vida. Privilegiados. Sim, eu sou... Eu sou dos privilegiados.
eu sou assim, ó, na hierarquia do ônibus, eu sou aldeota, certo? Mas aí o que Se a filha não se acontece? rebaixa tanto assim não, por favor. É lógico que você é Dunas. Mas o que é Dunas? Você é Aquaville, Na por favor. hierarquia do ônibus, eu sou Aquaville. Por favor, né? Aldeota. Rapaz, eu sei que agora eu estou indo com ele, né? E ele passa por terminal. E, mano, terminal é o estágio pro inferno. De manhã cedo, terminal é o estágio pro inferno. O que que acontece? O ônibus que ele pega é daqueles que vem vários. Assim, de 10 em 10 minutos tá passando um. Então, qual é a estratégia que normalmente as pessoas fazem? Tem que estar, digamos assim, 7 horas na Santos Dumont. A rota dura 40 minutos. Em vez da pessoa pegar o ônibus de 6h20, 6h10 para estar lá às 7, a pessoa pega o de 5, a pessoa já está na fila 5h50, um pouco antes. Por quê? Porque você chega na fila, a fila tá grande, você fica lá no final e as pessoas vão subir no ônibus, você vai indo mais para frente para você conseguir a viagem sentado. Então, o Elton é uma das pessoas que fazem isso e muita gente faz isso. Fica esperando o próximo para poder pegar uma cadeira. Quem tá atrasado vai na frente, vai em pé. Quem tá com tempo, espera o próximo. 10 minutos, espera o próximo. Oferta e demanda aí, né? Então, é isso que a gente fez. Então, o que que acontece? Você tem lá as duas filas para poder entrar no ônibus. As pessoas, a galera, o ônibus chega, a galera começa a entrar. As pessoas que querem esperar o próximo se afastam para o lado, se encostam nas barras laterais e fica formando a fila de quem vai esperar o próximo e deixa o meio livre para quem quer ir naquele mesmo. Normal, todo mundo já viu esse processo acontecer, todo mundo sabe como é que funciona. Chega uma bonitinha dondoca maravilhosa, rainha do mundo, Valentina. tá indo, chega a dona Valentina. O que a dondoca faz? Eu até imagino. Ela tá andando pelo meio, Até certo? imagino. Andando pelo meio, quando chega lá na frente, ela não sobe no ônibus, ela dá um passo pro lado e fica na frente do Elton. Obviamente. Aí ele pegou e falou: você tá furando fila? Porque ele é da pessoa que fala. Você tá furando fila? Não tô não. Eu disse, a fila é lá atrás, ó. Não, eu vim lá de trás. Ele disse, essa fila aqui se formou ali atrás. Não, eu já tava lá atrás, eu vou ficar aqui esperando. Aí ele foi, disse assim, você tá furando fila, você vai sair daqui. Não vou sair não. Quem é que vai me obrigar? Você vai me obrigar? Aí o cara, outra pessoa atrás pegou e disse assim, ela tá furando fila. Aí o Elton foi e disse assim, fiscal, porque tinha um fiscal do lado. Que não faz nada, a não ser que você reclame, né? Ele reclamou e a fiscal continuou não fazendo nada. Pois é, eu tava partindo do princípio que essa história ia terminar fazendo alguma coisa, que o normal é fazer. Ele pegou e disse assim, olha fiscal, tá aqui furando fila, ó. Aí o outro rapaz pegou e disse assim, eu vi, ela tá furando fila. Aí a fiscal foi e ficou assim, ó. Olhava pra um, olhava pro outro, olhava pra mulher e ela não disse absolutamente nada. Porque ela também está numa situação de embuste em que se ela fizer alguma coisa, ela será processada, dizendo que ela tratou mal a pessoa, entendeu? É muito complicado. É isso que o que acontece é o seguinte, eu entendo que... Não vou interromper não, pode terminar A história é porque fica pior. Tá. Aí, o que acontece? Várias pessoas que foram entrar no ônibus ficavam segurando assim o braço para ela não passar na frente, mas eventualmente ela entrou. E pegou justamente a cadeira que tá falando, a cadeira reclinável. Se sentou lá. Aí, sabe o que foi que ela disse? Olha o que foi que ela falou com o Elton. Ela olhou para ele e disse assim, um estresse desse, 1h da manhã, não estão te chupando direito, não. Pode ir atrás aí, que tá muito errado aí. O estresse desse nessa hora da manhã tá sendo mal chupado. Faz sentido essa pessoa falar isso. Aí o outro cara que tinha reclamado com ela disse assim, o que tem a ver educação com sexo? Aí ela foi, deu as outras reclamações e o Elton ficou tipo assim, calado. Chegou a um certo ponto, não dá mais pra discutir. Porque chega um certo ponto que a ignorância da pessoa é tão grande que ela choca você, que você fica tipo assim. E aí... é justamente, isso, o meu ponto essa é a intenção das pessoas sem cérebro, sem argumento. É dizer uma coisa que choque a outra, ao ponto de que ela se dê por vencida simplesmente porque a outra pessoa se calou.
Então quem venceu a porque discussão foi é ela. Assim. E aí as pessoas dizem, é porque eu sou assim mesmo. Ora, tipo assim, é osso. Porque assim. Agora falando minha opinião sobre o que eu senti, porque é muito complicado. Por exemplo, em relação a essa mulher, eu estou completamente desarmado. Eu não faria nada assim. Me indignaria, mas ao mesmo tempo eu não faria nada. Ao mesmo tempo que ia ser exatamente a mesma mulher que se você furasse a frente na frente dela, ela estaria esperneando e reconhecendo o diabo pra você. Ficaria possessa. Tá? Eu sou filho dessa mulher, deixar bem claro. Minha mãe é assim. Eu cresci tendo vergonha dos meus pais de furarem fila. Meu pai não, meu pai era o contrário, mas minha mãe furava fila e sempre, toda a vida minha mãe furava fila, criava um barraco dentro do ônibus, as pessoas reclamavam e ela sempre estava dizendo que estava errado. Quando você é criança, você vai crescendo e você vai percebendo o quanto você só quer ir tranquilo para casa, né? Eu não tenho problema nenhum, a cadeira que tiver aqui pendurada, por favor, mãe, não pega essa cadeira, sabe? Até o momento que você percebe que você tem poder, autoridade sobre sua mãe e ela vai querer furar para você segurar ela no braço e vai, não. Eu consigo fazer isso com a minha mãe hoje em dia, mas até então é um processo que eu tive que crescer vendo isso aí. Em relação a esse cara, eu tenho certeza que não foi uma coisa divina que bateu na cabeça dele e tal. Eu sei que foi o jeito que eu falei quando ele disse assim, você vai sair. Principalmente quando eu chamei o homem para poder sentar, ele viu, esse cara quer briga. Porque eu poderia ter falado aquilo dali e não teve, mas quando ele percebeu que a primeira oportunidade que teve, eu chamei o cara e mandei ele sair, eu pensei, esse cara realmente, ele tá fazendo, ele vai querer brigar, vou sair. Ou seja, no final das contas, foi o poder que eu tinha para exercer uma coisa que ninguém precisava impor. Sabe? Eu acho ridículo o fato de você ter que pintar uma cadeira e dizer assim, olha, pelo menos nessa cadeira que tá pintada com um símbolo aqui, pelo menos nessa, dê a cadeira para alguém que precisa. E porque também é errado uma pessoa estar numa cadeira que não está pintada e não dá lugar. Mas que pelo menos nessa você dê, velho. E nem isso as pessoas conseguem fazer. Nem isso fazem. E aí tô dizendo, quando você diz de bom, cara, é que ninguém dá mais nada de bom. É sério, hoje, vamos lá, hoje tu teve um dia de. Vai ter um dia de 24 horas, ele não se encerrou. O que foi que alguém fez de bom pra tu dizer assim, nossa, hoje eu ainda acredito na humanidade, nas pessoas? Não. Agora o contrário disso, provavelmente você deve ter visto. Sim. Eu tô o tempo inteiro olhando pra isso daí e sabe o que eu percebo? É que eu que tenho que fazer alguma coisa de boa pra eu acreditar, entendeu? Eu não tô dizendo que não tenha. Eu sei exatamente o que é isso. Quando eu estou na minha bolinha de pessoas que eu sei que elas também anseiam por isso, que não é mais a realidade, é a mentira, porque essas pessoas na verdade não são assim. A gente fez a confraternização lá em casa. Eu não queria que as pessoas fossem embora e eu percebi que as pessoas também não queriam, só que obviamente elas tinham que ir para suas casas. Mas se eu pudesse raptar todas elas e ficar com elas para sempre amarradinhas, só dando de comer e ficar escutando elas, eu teria feito, velho. Porque, cara, eu não tenho mais isso, assim. É uma coisa que a gente, quando era criança, a gente saía com os amigos e era só diversão, não tinha nada demais. Era só estar por estar com alguém, né? Divertir com aquela pessoa. Não tem, velho, sabe? É sempre A vida virou trabalho. E ao mesmo tempo tu poderia se divertir trabalhando, mesmo que fosse um trabalho ruim. Às vezes, por exemplo, eu vejo os caras catador de lixo, os caras estão cantando lá e tal, e brincando, carregando as coisas lá. Tipo, sempre passam em frente lá da loja, os caras pegam sacola, ficam brincando com o outro, tirando sarro do outro e tudo mais. A questão é tipo assim, dá pra ser feliz e dá pra fazer coisas boas em qualquer circunstância. Eu adoro um livro chamado Elantriz, que é a história de um cara que ele adquire uma lepra, ele é jogado num lugar onde só existem leprosos, lá os leprosos ficaram loucos, porque lá não tem comida, então quem entra lá, entra com comida, porque é um ritual dessas pessoas, como se tivessem morrido, aí levam a comida lá, e os leprosos ficam esperando quem chega com comida, pra bater nessa pessoa, pra roubar a comida dela, e os caras viram animais, ficam loucos. No primeiro momento que esse cara chega lá, as pessoas vão atacar ele joga a comida e sai correndo, né? E aí ele percebe que ele não vai ter mais o que comer lá, porque não dá nada, o solo lá é infértil, então ele não vai mais comer. E as pessoas estão enlouquecendo lá. É a única coisa que ele diz assim, eu não vou enlouquecer aqui, eu não vou ser um animal, eu não vou deixar que esse ambiente transforme naquilo que eu não sou um animal. E no mundo perfeito desse cara, ele consegue transformar
recuperar essas pessoas em um determinado momento, quando ele começa a juntar essas pessoas, aí, tipo assim, ele não vai atrás das que já estão lá loucas há muito tempo, mas ele fica esperando as que estão chegando com lepra para proteger elas dos que vão atacar, para que essa pessoa não tenha a experiência de ver o quanto o mundo é ruim. Então essa pessoa vê lá, ela se apoia nele, e com o tempo as pessoas vão se apoiando umas nas outras, elas vão virando um grupo forte, onde elas aí sim conseguem começar a tentar plantar alguma coisa, dar um jeito. Esse lugar tão escasso de um jeito, não tem o que comer, em determinado momento eles descobrem que existia uma livraria, uma biblioteca. E aí ele chega à conclusão seguinte, pessoal, mas folha é basicamente, folha de papel é basicamente folha folha, né? De árvore. De árvore. Vamos fazer chá disso aqui? Aí os caras começaram a pegar água e fazer chá de folha de livro. Pelo menos pro cara dizer que tava com alguma coisa, que era o que dava pra fazer. E aí com o tempo eles foram encontrando outras alternativas, entendeu? Pô, não tem água, mas sei lá, vamos chovia, eles começou a viajar de todas as maneiras pra poder fazer uma coisa. Esse é o personagem da minha vida, porque esse cara, ele com toda vida que eu penso numa situação em que às vezes, tipo, o mundo tá me enlouquecendo, eu tento pensar assim, o que é que o Haldane faria nesse momento, assim, né? Só que, tipo, o que eu sinto é isso, assim, é um desgaste tão grande que você tem que ter no cotidiano com aquelas pessoas, e essas pessoas ficam o tempo inteiro mentindo, dizendo assim, Feliz Natal, bom dia, querido, ai, como vocês são maravilhosos e tudo mais. Cara, velho, não faça isso, até me trate mal, mas seja uma pessoa melhor, sabe? É mais ou menos isso. Seja honesto, né? Hoje em dia todo mundo prega e ninguém faz o que prega. Mas assim, tem uma honestidade que essa que eu tava falando, que me incomoda, que a pessoa admite que ela é uma pessoa ruim. Eu sou assim. Sabe? As pessoas, tipo assim, eu não tenho mais paciência pra gente que não quer evoluir. Pra gente que em um determinado momento diz assim, olha, eu sou um cocô e eu vou me aceitar como isso. Eu não sou mais um ser humano. Eu estou indo contra a minha natureza, que é de evolução. Sabe? Tipo assim, todo mundo tem capacidade de aprender. Quando a pessoa diz assim pra você, não, eu sou desse jeito, ela tá dizendo pra você assim, não, eu não quero ser mais nada, eu só quero ser um estorvo. Basicamente isso. E assim, eu não tenho mais paciência pra gente assim, sabe? E essas relações com essas pessoas são muito difíceis, porque quando lhe convém, elas lhe tratam tão bem, sabe? Ah, querido, e tudo mais. O Natal é uma época que convém a esse tipo de Que pessoa. convém esse tipo de pessoa, porque ninguém quer estar perto dela. Vamos lá, essa pessoa, ninguém vai na casa dela não, mas ela quer organizar a festa da família, entendeu? É ela que chama, e fulano não vem não, você tá entendendo? Porque assim, todo mundo vai na casa da vovó, mas ninguém vai mais naquela casa daquela tia chata não, que ninguém suporta não, mas ela tá lá, atrapalhando a vida de todo mundo.